Autoria de Sérgio Guimarães, o psicodrama antes e depois de Moreno, dos gregos antigos à internet. Livro publicado pela editora Ágora. Modificações brasileiras do método psicodramático. Quais? Quantas? Com relação às modificações ao método psicodramático promovidas pelo Brasil afora, ainda que não haja aqui nenhuma intenção de identificar exaustivamente as propostas que introduzem variações do que havia sido formulado por Moreno e sistematizado por Zerca, cabe destacar pelo menos os seguintes desenvolvimentos. Parte deles, aliás, já foi documentada em audiovisual e publicada progressivamente num canal do YouTube aberto por mim em 2011. O que apresento a seguir são sinopses das abordagens psicodramáticas e os respectivos materiais, na razão de um dos mais representativos da contribuição de cada profissional. A ordem em que aparecem não corresponde a nenhum valor hierárquico, mas apenas a sequência cronológica em que esses trabalhos foram registrados. Cada link permite acesso imediato ao material mencionado. 1. A psicopedagoga Marisa Nogueira Grebe foi uma das primeiras participantes a frequentar o curso ministrado pela equipe de psicodramatistas vindos da Argentina, e já em 1971 fundou em São Paulo a primeira escola dedicada à formação em psicodrama, Role Playing, Pesquisa e Aplicação. Durante anos, Marisa teve como sócia a professora argentina Maria Alissa Romagna, principal responsável latino-americana pelo desenvolvimento do chamado psicodrama pedagógico. O vídeo indicado permite esboçar uma síntese do trabalho dessa pioneira, mais voltada para a ação e a formação do que para a sistematização documental de mais de 4 décadas no campo do sociopsicodrama brasileiro. Entre os feitos de Marisa, destaca-se a coordenação exitosa do Psicodrama da Cidade, evento público realizado na capital paulista em 2001. Marisa, Moreno, psicodrama ou sociodrama? A cidadã brasileira Marisa Grebe fala da sociatria, um dos sonhos do Dr. Moreno, criador do psicodrama e do sociodrama, por uma sociedade saudável. A psicodramatista conta como tem conseguido sair do foco restrito a problemas individuais e pequenos grupos para levar o sociopsicodrama às praças. Aí entra o Psicodrama da Cidade, evento único realizado em 160 pontos da capital paulista em 2001 e que inspirou iniciativas em muitos cantos do mundo, incluindo a Croácia. No caso do psiquiatra e psicodramatista José Fonseca, não se trata apenas de alguém que terá contribuído para a evolução do psicodrama como método, mas de um dos principais construtores do movimento no país. A ele se deve boa parte dos esforços para organizar e estruturar o que, a partir de 1976, veio a constituir a Federação Brasileira de Psicodrama, FEBRAP. No plano intelectual, suas contribuições envolvem desde o trabalho comparativo entre as ideias de Martin Buber e as de Moreno, até o desenho de uma psicologia relacional, objeto de seu último livro, Essência e Personalidade. No plano operativo, Fonseca atua a partir do Diamond, Centro de Estudos do Relacionamento, fundado por ele, conciliando desde os anos 1980 atividades de escola livre, sessões abertas de psicoterapia, grupos de estudos, editora e clínica. Surfando na Espontaneidade, um encontro com José Fonseca. A partir do espaço físico onde trabalha desde os anos 1980 em São Paulo, o experiente psiquiatra brasileiro José Fonseca conta como o psicodrama entrou na sua vida. Nessa história entram também, por exemplo, sua passagem pelo Instituto Moreno em Beacon, Nova York, e 2 de seus livros, incluindo o último, e algo mais, claro. 3. O nome de Antônio Carlos Cesarino figura entre os pioneiros do psicodrama no Brasil, mas não é apenas por essa razão que suas contribuições para o movimento merecem ser destacadas. Como psiquiatra e formado inicialmente na escola psicanalítica, Cesarino passa a assumir posições cada vez mais críticas com relação a essa área. Ao descobrir o psicodrama a partir de 1961, ele vai pondo em prática sua opção pelo método como processo coletivo, defendendo sempre atitudes abertas,
de modo que qualquer pessoa interessada pudesse participar. Essa posição constante, sem dúvida, mostra sua aproximação inequívoca ao espírito que o próprio Moreno recomendava para o método psicodramático, nem sempre compatível com a prática do psicodrama clínico. Tais ideias aparecem claramente nos 2 vídeos que documentam de maneira sumária a trajetória de Cesarino. Um deles, Cesarino e o psicodrama no Brasil, anos 1960. Era tudo muito mágico. Com seus mais de 50 anos de experiência como médico, psiquiatra e psicodramatista, Antônio Carlos Cesarino conta como era a psiquiatria oficial na época. Careta, muito conservadora. Apenas se trabalhava com medicação. Já a chegada do psicodrama a São Paulo trouxe muita efervescência, curiosidade e trabalho. Foi a primeira vez que ouvi psicoterapia à vontade, alegre, engraçada, em contraposição a um modelo sisudo, pesado, triste, fechado, individual, então dominante. Infelizmente, comenta, com relação aos tempos atuais, a procura por grupos caiu muito. 4. São várias as funções que a psicóloga Júlia Maria Casulari Mota tem ocupado no âmbito do psicodrama, mas sua principal tarefa parece ter sido a de ir coletando e divulgando elementos para uma história do movimento psicodramático brasileiro. Pelo menos essa é a tônica dada nos diversos vídeos gravados, entre os quais os 3 seguintes, sobre esse indispensável trabalho de reconstituição da memória nacional. A própria Júlia, aliás, em seu capítulo sobre o estado da arte na ação dramática, parte do livro coletivo Psicodrama, Ciência e Arte, coorganizado por ela e Luiz Falivene Alves, sublinha a importância do trabalho do pesquisador, demonstrando como se entrelaçam as questões políticas e da pesquisa, como articulação estreita entre a produção do conhecimento e a prática cidadã da busca da verdade por meio da ação. Júlia Mota, conte a história do psicodrama no Brasil. Pouca gente sabe. Já nos anos 1940, Guerreiro Ramos, um sociólogo baiano, negro, fez os primeiros psicodramas no Brasil. Neste vídeo, a psicóloga Júlia Mota conta o essencial da história desse método, criado por Jacob Levi Moreno em território brasileiro. Os primeiros cursos em Belo Horizonte, por exemplo, ainda nos anos 1950. Os grupos formados em São Paulo a partir da década de 1960. E por aí vai. 5. O psiquiatra Sérgio Perazzo, inicialmente gastroenterologista, está entre os que encaram a evolução do movimento psicodramático no país de forma mais crítica. É dele, por exemplo, o Ainda e Sempre Psicodrama, livro em que traça um panorama do desenvolvimento do psicodrama no Brasil, apontando também prováveis ramos futuros. O que mais parece caracterizar a trajetória desse psicodramatista sênior, ainda que pouco evidente para quem se limita a acompanhá-lo no âmbito psicodramático, é sua persistente produção criativa, tanto na literatura em prosa e verso, quanto na música. Entrando na casa e na vida de Sérgio Perazzo, psicodramatista. Ele se apresenta como um carioca que está em São Paulo desde 1970 e se considera um paulistano naturalizado. Assim, de cara, ninguém diria que é médico. Além da música, presente desde a infância, escreve muito conto, muita crônica e poesia. Mas Sérgio Perazzo é mais conhecido mesmo como psicodramatista e escritor de livros sobre psicodrama. Ele confessa: "O psicodrama para mim entrou pelo coração e foi transformador na minha vida. Aos 76, chega às 6 da manhã e fica até às 9 da noite no consultório. A gente vai ficando cansado, mas eu tenho disposição." E por aí vai a conversa, nesse primeiro encontro em casa, que promete seguir adiante. 6. Quem encontra a psicóloga Maria Célia Malaquias assim à primeira vista pode não se dar conta, mas ela mesma informa. São mais de 30 anos trabalhando como psicoterapeuta. Já no âmbito psicodramático, vai ser difícil achar alguém que, como ela, tem persistentemente tratado uma temática que a torna inevitável como referência. Ela mesma identifica as 2 principais fontes inspiradoras de seu constante recurso a um psicodrama que poderia ser considerado como ativista. De um lado, a diligente atenção do próprio Moreno à problemática racial norte-americana,
sumariamente relatada no capítulo que o psiquiatra dedica a O Problema Negro-Branco. De outro, uma pesquisa feita por ela sobre psicodrama em relações raciais. Maria Célia Malaquias e O Problema Negro-Branco. Ela mesma conta que aquele foi um divisor de águas. A psicóloga e psicodramatista Maria Célia Malaquias estava fazendo sua formação em psicodrama quando deu de cara com um texto decisivo do Dr. Jacob Levi Moreno. Maria Célia comenta: quando encontrou o relato do trabalho dele com um casal negro, que levou para o palco todo o drama que eles viviam, se sentiu extremamente identificada com aquelas falas. Então disse: é por aí, e seguiu com o curso. Há décadas vem tratando psicodramaticamente das dores emocionais que as atitudes racistas provocam nas pessoas, do sofrimento psíquico que elas enfrentam quando se deparam com situações racistas, e acrescenta afirmando que, no nosso caso brasileiro, infelizmente, todos os dias, a todo momento, sofremos ações racistas. Mas tem mais. 7. As raízes da variante do psicodrama criado por Elisete Leite Garcia começam certamente em O Sonho da Boneca. É nesse capítulo do livro Tramas e Dramas do Boneco de Pano no Tatadrama que a comunicadora social e psicóloga revela: vim ao mundo pelas mãos de uma parteira, num barraco de 2 cômodos, onde já moravam meus pais e meus 4 irmãos. Ali, apertadinha, vivi os primeiros anos de vida. Minha mãe, retirante nordestina, era exímia na confecção de bonecas de pano. Enchia-me de amiguinhas de pano produzidas com as próprias mãos. Não obstante a beleza e singeleza das minhas bonecas de pano, ainda não satisfazia o meu maior anseio, ter uma boneca de verdade, de plástico, com cabelos loiros iguais aos meus, que eu pudesse pentear, trançar e acariciar. Uma boneca que eu pudesse vestir, alimentar, proteger, dar toda a atenção e carinho que eu não sentia receber. Entre os vídeos que documentam sua trajetória e ajudam a entender a proposta de Elisete, que mistura técnicas psico- e sociodramáticas, ao mesmo tempo que contribui para estimular a produção artesanal de mulheres bonequeiras, este é um deles. Quando o psicodrama brinca com bonecos, Elisete Garcia. Sua criação está completando 18 anos. A essa nova maneira de fazer psicodrama, usando bonecos feitos pelas bonequeiras do Ceará, a psicóloga e psicodramatista Elisete Leite Garcia resolveu chamar de Tatadrama. Aqui ela conta por quê. Depois de descobrir e se apaixonar pelo método criado por Jacob Levi Moreno, Elisete começou a desenvolver tramas e dramas com o boneco de pano, contando com o apoio do conhecido psiquiatra e psicodramatista argentino Dalmiro Bustos. 8. Só mesmo quem se dedica à pesquisa sobre o criador do psicodrama moderno chega a avaliar com justeza a contribuição do trabalho feito por Rosa Cuquier, com suas palavras de Jacob Levi Moreno, vocabulário de citações do psicodrama, da psicoterapia de grupo, do sociodrama e da sociometria. Publicado em 2002 e atualmente disponível tanto em espanhol quanto em inglês, esse livro organiza em ordem alfabética a grande maioria dos conceitos elaborados por Moreno, como resultado obtido por Rosa ao pesquisar 5 das obras dele: O Teatro da Espontaneidade, Psicodrama, Quem Sobreviverá, Fundamentos da Sociometria, Psicoterapia de Grupo e Sociodrama, e Psicoterapia de Grupo e Psicodrama. Além de indispensável como instrumento de busca conceitual, com enorme economia de tempo, esse trabalho cria as condições para uma compreensão mais precisa de um escritor decididamente complexo e nem sempre ordenado de forma sistemática. Este é um dos vídeos que apresentam o seu trabalho. Na sala de espera da psicóloga Rosa Cuquier. Só de entrar no consultório dela, você já começa a perceber quem é a psicóloga e psicodramatista Rosa Cuquier. Rosa te recebe sorrindo e se propõe inclusive a fazer o papel de copeira. Quer um café? Enquanto espera, você pode espiar o Jardim das Delícias, reprodução do quadro do holandês Hieronymus Bock.
folhear revistas com novidades sobre psicologia ou dar uma olhada em 4 dos livros que ela publicou. Mesmo que a pessoa chegue com problemas, a ideia é que se faça um pacto, que ela ou ele vejam uma coisa diferente, uma coisa caseira. Este é o primeiro de uma série de vídeos que mostra um pouco do trabalho da experiente Rosa Coquier com o psicodrama. 9. Quem quiser encontrar o psicoterapeuta Alfredo Nafá Neto vai ter que procurá-lo fora da comunidade psicodramática, por ele deixada desde 1990. Será mais fácil encontrá-lo por meio de seus escritos, sobretudo o primeiro de seus livros, Psicodrama, Descolonizando o Imaginário. Nesse sentido, oferece a seus leitores, a meu ver, a mais profunda incursão brasileira na obra de Jacob Levi Moreno, dentro de uma perspectiva filosófica. Redigido como tese de mestrado junto à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, esse trabalho é definido pela filósofa Marilena de Souza Chauí, sua orientadora, como exemplarmente crítico e, por isso mesmo, criador. Ela afirma: o leitor atento não terá negligenciado a escritura peculiar do texto que começa e termina com a mesma seção de psicodrama. Apesar das limitações encontradas por Nafá quanto ao reduzido acesso então possibilitado às fontes primárias, a documentação total do psiquiatra em estudo só estaria disponível ao público a partir de 1989. Seu trabalho representa um marco na história do psicodrama brasileiro. O que os vídeos gravados com ele permitem é compreender o porquê de esse terapeuta criterioso acabar rompendo com a comunidade psicodramática, passando a se dedicar ao que ele próprio tem caracterizado como psicanálise winnicottiana. Entre eles está este. Alfredo Nafá. O psicodrama, como terapêutica, tem seus limites. Para Alfredo Nafá Neto, o psicodrama é excelente para se lidar com os conflitos nas relações interpessoais. Segundo ele, porém, como terapêutica, esse método não permite um mergulho mais fundo no mundo interno de cada um. Além disso, o experiente terapeuta conta que teve uma grande decepção no Congresso de Psicodrama realizado no Rio de Janeiro em 1990. Nessa ocasião, pelo que Nafá diz, houve um psicodrama público, que foi dirigido para terminar num samba. Nafá saiu dali tão decepcionado que decidiu imediatamente se desligar do movimento. E daí, bem, vamos deixar que ele mesmo conte o resto. 10. Alberto Boarini fez uma mudança radical em sua carreira, passando a atuar como psicodramatista depois de 2 décadas como empresário na área de informática. Ele próprio conta como chegou a trabalhar com o psicoterapeuta britânico Roger Woolger durante anos, e como essa experiência o levou a conceber o que passou a chamar de psicodrama interno transgeracional. Uma ideia mais concreta de como funciona essa modificação da proposta moreniana pode ser encontrada no livro lançado por Boarini, Memórias Feridas da Alma, Psicodrama Interno Transgeracional. Para complementar a visão dessa modalidade, há também vários vídeos, entre os quais este documentando seu trabalho. Ô Alberto, que história é essa de psicodrama interno transgeracional? Alberto Boarini começa explicando o nome que deu a esse tipo de psicodrama. Trabalhando com os ancestrais, o psicodrama comenta a influência que o britânico Roger Woolger teve sobre ele, mas que a ideia veio mesmo em Portugal. Foi ali que entrou em contato com uma equipe que fazia psicodrama envolvendo os antepassados, ao que dava o nome de psicodrama transgeracional. Como o Alberto já propunha que o protagonista fosse montando a cena mentalmente, acabou chegando aos 2 adjetivos que qualificam o método praticado por ele nos dias de hoje, interno e transgeracional. Algo a ver com o chamado LGBTI+, Alberto? Neste vídeo, ele explica melhor esse assunto.